Boa noite, pessoal. Eu vou falar tudo de novo porque tem nos recebido muita gente nova. Isso é muito bom, tá? Então as pessoas vêm procurando a casa espírita. O que é o espiritismo? Espiritismo, Allan Kardec nem existia. Ele se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele era um educador, um cientista, ele fazia curas, ele era pesquisador do magnetismo, e os amigos dele convidaram ele para ir numa reunião onde as mesinhas balançavam e respondiam perguntas. Ele tirou o saco e falou: se você não me provar que mesa tem cérebro e sistema nervoso central, jamais eu vou acreditar nisso. Mas as pessoas que estavam convidando ele eram pessoas sérias, pessoa que ele já tinha mais de 30 anos de pesquisa na parte de magnetismo, tá? Magnetismo é uma ciência desenvolvida por Mesmer, mas essa ciência aí não foi desdenhada pela ciência que nós temos hoje, tá? Assim como a homeopatia. Por quê? Porque isso não dá lucro, pô. Você vai curar a pessoa impondo a mão? Quem que ganha com isso, tá? Então, foi tratado como crendice, como bobagem. A homeopatia parece que tem especialistas, tem pesquisa, o pessoal está vendo que funciona. Mas o magnetismo é uma ciência que está ainda no arquivo esperando o cientista pesquisar isso daí, tá? Na casa espírita a gente usa, quando vocês são convidados aí na Câmara de Passe, é magnetismo que está acontecendo ali, tá? E cura. Então esse professor foi convidado para ir na reunião, pessoas que ele respeitava, que convidaram, ele foi, e as mesinhas falaram para ele que ele tinha sido escolhido para codificar essa doutrina. Então a doutrina de espíritos superiores que vieram trazer para a gente a visão desses espíritos superiores sobre tudo, tá? Religião, Deus, futuro, passado, fé, tudo que nós temos. O espiritismo ele abrange legal, tá? Devagarzinho, vocês frequentando a casa, vocês vão ver quanta coisa o espiritismo abrange. Esse livro que nós vamos abordar hoje chama o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse livro, esses espíritos superiores pegaram trechos da Bíblia, a mesma Bíblia que todos nós temos em casa. Eles escolheram principalmente trechos do Evangelho, do Novo Testamento, e eles dão então uma interpretação para aquele texto que a gente, nesses 2000 anos de cristianismo aí, a gente não tinha entendido daquela forma ainda, entendeu? Porque é os espíritos superiores passando para a gente uma nova visão. A maioria de nós, ocidentais, viemos de uma cultura do judaísmo, né? A gente, povo hebreu, era escravizado pelos egípcios. Aquele cara formidável chamado Moisés, provavelmente um médium fabuloso, recebeu uma intuição para ir lá e libertar o povo. Ficou 40 anos andando com esse povo no deserto, e aí então nós tivemos a primeira revelação de Deus, que foi justamente o Velho Testamento. Os 5 principais livros, não se tem certeza quem escreveu, mas tem o dedo de Moisés ali. Então ali foi escrito de uma forma fabulosa, tá? Hoje a gente, por causa da ciência, fala assim: isso daí é bobagem, história da carrochinha, como é que um matou o outro, depois foi na cidade e casou-se, só tinha eles, um monte de coisa que a gente fica desdenhando. Mas ele não tinha outra forma de falar para quando nós estávamos naquela época com o conhecimento que a gente tinha. Então ele inventou realmente uma história. O judeu, por exemplo, ele não acredita no cristianismo porque ele sabe que aquilo ali é tudo história. Aí ele vê o cristão falando que tem que interpretar aquilo ao pé da letra, ele fala: eu já não posso levar o cristianismo a sério. Então olha quanta coisa aconteceu nesses 3.500 anos, que Moisés veio há 3.500 anos atrás, tá? E essa parte religiosa aí virou uma coisa relegada, tá? Nós cuidamos da ciência. Depois da Revolução Francesa,
Tudo era comandado pela igreja. A igreja que coroava os papas na Europa. Até que o Napoleão arrancou a coroa da mão de um papa lá e pôs na cabeça dele. Aquilo foi simbólico, entendeu? E aquilo realmente era o mundo científico se desgrudando da igreja, que era necessário, eles controlavam tudo. Só que desgrudou demais. Hoje em dia o nosso povo ficou muito materialista, tá? Hoje em dia, dentro da universidade, você não pode mais falar em religião. Se você está discutindo filosofia na universidade e você entrar para parte da filosofia com sentido religioso, você é desdenhado pelos que estão na universidade. Foi necessário isso para se desvincular. Então, magnetismo, filosofia, religião, o nosso cientista tem que voltar os olhos, tá? E foi pensando nisso que esses espíritos então trouxeram trechos da Bíblia com a interpretação deles para chamar nossa atenção. Hoje nós vamos discutir o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Duas coisas têm que ser definidas aí, para a gente continuar a conversar. Caridade. Vamos definir caridade. Vou contar duas historinhas para vocês. Eu estava indo na rua, sentido da praça, sem o carro, eu vi na calçada que vinha um cara mal vestido, mal encarado. Falei, sobrou para mim. E ele estende a mão e me pede uma ajuda. Eu enfio a mão no bolso, tiro uma nota de pequeno valor, dou para ele, continuo minha caminhada. Fim da primeira história. Segunda historinha, eu estou na mesma calçada, no outro lado da rua, eu vejo uma pessoa humilde, mal vestida, pobre. Eu vejo que ele está com alguma necessidade, mas ele é tão humilde que ele nem me pede nada, não. Só que eu atravesso a rua e vou lá conversar com ele. Dou o ombro amigo, escuto ele, vejo quais as necessidades dele. Muitas vezes ele não está nem precisando de uma notinha, de um dinheirinho, tá? Muitas vezes ele está precisando só desabafar, conversar, ouvir algum conselho. Olha, eu sigo uma doutrina que fala isso, que fala aquilo. Tenha confiança, Deus está no comando, tudo vai dar certo. Às vezes era isso que ele precisava. O Bezerra de Menezes fez isso com uma pessoa, ele bateu a mão no bolso, ele não tinha um tostão. Aí ele falou, olha, o que eu tenho eu vou te dar. Ele deu um abraço no cara, tá? O cara se reanimou, conseguiu um emprego e dali umas reuniões na federação lá no Rio de Janeiro veio agradecer o Bezerra, que aquele abraço fez toda a diferença dele. Então, das duas historinhas, qual que é a caridade? A segunda. A primeira é a esmola. Então, quando eu dou uma esmola, eu quero nem saber, cada um com o seu problema, meu. Eu já fiz minha parte. Procurou, eu dei, fiz minha parte. Isso não é caridade, tá? Caridade, então, você ir atrás daquilo que a pessoa está necessitando. Não é passivo, é ativo, tá? Eu procuro saber o que o meu irmão está precisando e vou atrás, tá? Então, no Evangelho, a gente vai encontrar isso daqui. Jesus é preciso para ser salvo. Portanto, quando o Filho do Homem vier, em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se sentará sobre o trono de sua glória. O que é isso aí, gente? Quando eu falei da religião, foi para provocar mesmo. A maioria das religiões acha que as nuvens vão abrir, não sei se ele vai vir de disco voador, ou se ele vai vir levitando, mas o cristão vai chegar e vai sentar no trono, e bode para lá, ovelha para cá. Isso é história, tá, gente? Isso é uma história muito bem contada por Jesus, que durante 2000 anos isso daí está preservado. Com tudo que fizeram de ingerência na Bíblia, modificaram isso, modificaram aquilo, por conveniência tal, essas parábolas, essas histórias que Jesus contou, não dá para modificar. Então isso daí ficou conosco até hoje. E hoje então os Espíritos vêm alertar a gente sobre isso, tá? Realmente isso daí vai acontecer, tá?
Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Todas as nações reunidas diante dele, o povo inglês, o povo francês, o povo vão vir num lugar só porque Jesus chegou. Estranho, né? Tem alguma coisa aí para a gente entender, tá? Quando Jesus vir, ele não vai vir no corpo. Para ele vir no corpo da última vez, ele levou milênios rebaixando a vibração dele para poder caber no corpo. A energia dele é fabulosa, gente. Ele reuniu todos os fluidos etéricos para fazer o primeiro átomo de hidrogênio que ia constituir a matéria do nosso planeta. Então, quando o nosso planeta começou a ser criado, hidrogênio com hidrogênio se fundindo para criar hélio para criar ferro e para constituir tudo que nós temos no mundo hoje, se descobre em Minas aí o urânio, que tem 92 prótons e elétrons, tá? Um elemento muito complicado. Como que isso é fabricado? O Sol está fabricando matéria agora. Matéria mais simples, hidrogênio. Fundindo dá hélio. Quando o hidrogênio acabar, começa a formar ferro, outras coisas. Enfim, não é aula de ciência, tá? Então Jesus é fabuloso, tá? Ele levou milênios para conseguir rebaixar a vibração dele para caber num corpo de carne. Um corpo de carne, um ser dessa magnitude, explodiria com tanta energia, tá? Não cabe num corpo. Ele veio, exemplificou como viveu no mundo sem se deixar contaminar pelo mundo. E falou, eu vou para o Pai e vou preparar um lugar para vocês. Então ele não vai voltar com o corpo. Como que ele vai voltar? O italiano chama de core, tá? É aqui dentro, gente. É dentro de cada um. Jesus não está lá, porque lá não é lá. A Terra está girando. Nós estamos perto do Equador. A Terra, como ela disse, gira numa velocidade fantástica. O que é em cima agora não é mais, agora é de novo. Cadê o lá em cima? Para a gente que está rodando uma volta no planeta a cada 24 horas. Não tem lá em cima. Onde que está o céu? Onde que está Deus? Onde que está Jesus? Tá? Todas as nações. Hoje em dia está difícil alguém falar que nunca ouviu falar de Jesus, tá? Teve uma época, quando ele esteve aqui na Terra, ele era conhecido 10 quilômetros em volta de onde ele morava. Eles andavam a pé, um pouquinho mais longe, ninguém nunca tinha ouvido falar de Jesus, tá? Chegou uma notícia lá em Roma pegou um senador lá, o Públio Lentulus, falou, vai lá ver o que está acontecendo lá, que tem um cara lá que está agitando a massa, né? E esse Públio Lentulus escreveu uma carta, tá no livro, há 2000 anos, a carta descrevendo Jesus, tá? Cor de cabelo, fisionomia dele, recomendo vocês lerem, tá? Desculpa os parênteses, tá? Eu lido com livro, eu tenho livraria e eu sou apaixonado por isso, tá? Bom, vamos continuar lá então. Então, essa vinda de Jesus vai ser no nosso coração. Nós vamos entender Jesus, nós vamos entender o significado disso tudo com a ajuda da doutrina dos Espíritos, que nós tivemos a primeira revelação de Moisés. 1.300 e poucos anos se passaram, estava complicado, veio Jesus, segunda revelação, viveu no nosso meio 30 e tantos anos, dando exemplo. 2000 anos se passaram, nada aconteceu. A gente ainda não veio Jesus. Então veio agora os espíritos superiores, fazendo a terceira revelação. Não vai vir foguetão, não vai vir Jesus sobre a nuvem, tá? Vai vir Jesus no nosso coração. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. O rei, no caso, para mim é Jesus. Porque Deus é uma coisa tão fantástica, tão fabulosa. Deus é o que cria universos. Então eu consigo imaginar Jesus. Deus é tão fabuloso que eu não consigo imaginar Deus. Nessas religiões tradicionais que eu comecei a falar, eles imaginam um velho sentado num trono, tem que ter uma barba, porque ele é velho, foi ele que criou tudo. Trono por quê? Porque ele é rei realmente, mas é demais para a nossa cabeça aceitar
um velhão que constrói universos, né? Hoje em dia não se fala em universo, se fala em multiversos, tá? A ciência já fala que existem mundos paralelos, universos paralelos. A coisa fugiu do nosso imaginário, tá? A coisa é fabulosa. E quanto mais ela cresce, mais a gente admira esses caras aí. Deus, no caso, como uma força criadora, um pai, como Jesus chamava, e Jesus que está no comando desse planeta nosso, desde quando ele começou a se formar, tá? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Tem um lugar preparado para quem aceitar Jesus e for cordeiro, tá? Os bodão, vamos falar dos bodão depois. Tive sede, não foi preparado desde o começo do mundo. Porquanto tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, careci de tento e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Está parecendo esmola isso daí? Mas quem dá esmola não vai na prisão ver o cara que está preso. Quem dá esmola, não sei, pode ir num doente. Para mim, isso daí é mais caridade, tá? Então, os que estão na direita são os que fazem caridade. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto, te hospedamos, ou despido e te vestimos? Quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizesse a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizesse. Mais pequenino dos nossos irmãos. Então, o mais pequenino dos nossos irmãos, ele não é um profissional da mendicância. Ele passa muita necessidade e ele nem coragem de pedir, ele não tem. Ele dá as cabeçadas dele, ele sofre todas as dificuldades dele. É esse que Jesus quer que a gente pense nele, tá? Vai lá levar um dinheirinho, não vai resolver o problema dele. Ele precisa de tanta coisa. Talvez escolher um bom político honesto, talvez um cara que tem uma empresa, tira o dinheirinho que está aplicado lá no Banco da Suíça, faz uma fabriquinha para dar emprego. Isso tudo é caridade, tá, gente? Tirar um dinheirinho do bolso é esmola, tá? Em verdade vos digo, desse pequenino foi a mim que fizesse. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda, agora os bodão: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me desses de comer, tive sede e não me desses de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente no cárcere e não me visitaste. Quer dizer que tem um lugar desses aí, gente? Fica em cima, fica embaixo, fica onde? Onde estão os demônios, onde haverá choro, ranger de dente. Onde fica isso, minha gente? Aqui, ó. Se vocês quiserem confirmação, o Allan Kardec, dentre os 5 livros principais, ele escreveu um livro sobre isso, chama O Céu e o Inferno, tá? Recomendo. Então o céu não fica lá, nem o inferno fica lá, nem aqui, nem ali, fica aqui, ó. Aqui dentro. Se eu estou bem, se eu sou caridoso, se eu estou fazendo bem ao próximo, vestindo, tendo atenção, eu estou no céu antes de morrer. Eu não preciso morrer para ir para o céu, tá, gente? Se eu tiver com ódio, com vingança, com perseguição, com calúnia, eu estou no inferno antes de morrer, tá, gente? Eu não preciso morrer para ir para o inferno. Céu e inferno, ó, aqui dentro, tá? E como é que ele fala de eterno? Quando você está feliz, parece que aquela felicidade dura uma eternidade. Você tem um prazer formidável. Você fez um trabalho que foi aceito, que foi útil. Você viu o quanto aquilo foi bacana, que ele te dá um prazer que parece que é eterno, tá?
E quando você está naquele ódio, naquela fúria, você está num inferno que parece que é eterno, tá? Você ia comentar alguma coisa? Legal, né? Bom, isso tudo aqui eu já vi, né? E também eles replicaram. Agora vem outra parábola. Formidável também. A parábola do bom samaritano. Esse povo judeu do qual a gente descende, a filosofia nossa vem do povo judeu. Mas o povo judeu não é cristão, tá? Como eu falei. Esse povo judeu aí, desde a época do Moisés, ele era complicado. Ele era dividido em 12 tribos, tá? E um não se dava com o outro. Por isso que Moisés ficou 40 anos andando com esse povo no deserto, tá? Deixando aqueles mais velhos, aqueles mais turrão ir morrendo, educando os mais novos, para até chegar na terra prometida e começar a evolução desse povo. E esse povo, na época de Jesus, ainda era dividido. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei. No povo judeu tinha o cara que se especializava em interpretar os textos da Torá, dos 5 livros do Moisés. Esse povo era conhecido como doutores da lei. Eles realmente conheciam muito, mas eles interpretavam atendendo às conveniências deles, tá? E Jesus não pegava leve com eles não, tá? Vocês vão ver uma passagem no Evangelho que Jesus chama esses doutores da lei de túmulo caiado, tá? Branquinho por fora e cheio de podridão lá dentro, tá? Bom, levantando-se um doutor da lei para o tentar, eles estavam tentando pegar Jesus no contrapé, tá? Jesus estava incomodando. Essa filosofia de Jesus, essas parábolas, essas coisas, está mexendo com a cabeça do povo. O povo judeu está perdendo o controle. Aquele povo que eles dominavam com rédea curta, com medo, estão começando a questionar. Eles estavam tentando Jesus. Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é que está escrito na lei? Que é que lês nela? São 2 perguntas, tá? Então Jesus sabe que esses caras conhecem o que está escrito na lei, é o 5 livros de Moisés. E Jesus sabe que cada um interpreta de um jeito. Então Jesus perguntou para esse doutor da lei o que é necessário, o que está na Torá e como que ele interpreta isso daí que está na Torá. Então o doutor da lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Bacana, hein? Quem faz isso aí realmente cumpriu, tá? Então a resposta foi formidável, tá tudo bem. Disse-lhe Jesus: respondesse muito bem, faze isso e viverás a vida eterna. De novo a palavra eterna, tá? Foi falado na parte da fé aí de vida, de medo, a vida vai acabar. Gente, a vida é uma só existe uma vida. Ela começou no átomo que eu falei lá, reuniu aquele monte de energia e formou o átomo de hidrogênio, ali começou a vida. Só que ali é uma vida mineral. Essa vida foi evoluindo, chegou uma hora que os arquitetos, no caso com Jesus no comando, está na hora de vir a vida orgânica para a Terra. Então veio um fluido de fora da Terra, não existia esse fluido na Terra, esse fluido entrou no planeta. O livro A Caminho da Luz, o Emmanuel chama de protoplasma. É um plasma que é o início da vida, tá? Então esse protoplasma se depositou no fundo dos lagos, dos oceanos e transformou a química mineral numa química orgânica. Quem estudou química vai ver que a química mineral tem umas regras, uma coisa determinada. E a química orgânica ela é muito complexa. Se você pegar carbono e hidrogênio, você forma elementos muito complicados. Porque aquilo forma cadeias, aquilo... Bom, não é aula de química. A química orgânica, então, propiciou o início da vida orgânica.
Como que a vida orgânica começou? No ser unicelular. Então a primeira vida orgânica era uma célula só, tá? Ela se alimentava, excretava, dividia em dois, formava duas células iguaizinhas. Até que foram passando milênios aí, tá? Essas seres unicelulares absorveram o ferro. Aí já começou a ter sexo. Aí já começou a diversificar a vida, porque não era mais uma célula se dividir em dois, era dois seres pelo sexo. Então aí nós temos essa diversidade de vida, tá? Só que eu estou falando de diversidade de vida que um dia resolveu sair da água, rastejou e virou florestas imensas, que a floresta que a gente tinha, que hoje é petróleo, eram formidáveis, porque a atmosfera do planeta era outra, tinha carbono em abundância, tinha tudo que era propício para aquilo, e tinha os dinossauros. Só não tinha homem, tá? Quando teve os dinossauros na Terra, o homem não existia, tá? Até que um dia esses arquitetos do universo acharam que tá bom agora para ter humanidade na Terra, tá? Então, qual a diferença entre esses animais complexos? Por exemplo, um golfinho, a gente vê que ele é muito inteligente, mas ele não é homem. Mas o golfinho está próximo de ser homem? Não. Golfinho sempre vai ser golfinho, porque golfinho, ele tem um princípio vital. Esse princípio vital está num todo do princípio vital dos golfinhos. Quando o golfinho morre, o princípio vital dele volta para o princípio vital dos golfinhos. O cachorrinho que nós temos no nosso lar, que é tão inteligente, ele tirou o princípio vital do todo onde está os princípios vitais dos cachorros. Veio, se individualizou aqui, aprendeu, teve experiência, volta para aquele todo. Não é indivíduo ainda. Essa é a grande diferença do... Para vocês entenderem, eu tenho um copo d'água. Eu tiro uma gota de água daquele copo e salgo ela. Aí eu volto aquela gota para o copo. O copo mudou? Mudou. A água do copo ficou um pouquinho mais salgada. Mas ela não ficou salgada como a gota. Agora o homem, ele já é indivíduo. Então todo esse processo aí, todo esse reino animal, vegetal, mineral, o espírito está pronto para ser homem. Então agora ele se individualiza. Ele é indivíduo. Se ele salgou, ele está salgado. Ele não volta para o todo, ele é indivíduo, tá? Se ele ficou docinho, ele não volta para o todo, ele vai continuar sendo docinho, tá? Então é a grande diferença do animal pro homem, tá? Está perto de ser? Não. Ele está perto de adquirir experiências, o todo dos cachorros, dos animais está crescendo. Um dia, esse princípio vai se individualizar e vai ser espírito, tá? É o que nós somos. O céu está aqui dentro, o inferno está aqui dentro. Salvar de uma prisão? Pode ser. Onde está essa prisão? Aqui dentro. Salvar de uma doença? Pode ser. Onde está essa doença? Aqui dentro. Salvar de uma injustiça? Pode ser. Onde que está? Aqui dentro. Salvar de um... Tudo está aqui dentro, tá, gente? Então, fora da caridade não há salvação. Então eu não vou sair desse dificuldade que eu tenho, que está aqui dentro, sem a caridade. Vamos lá. Vamos continuar lá, que o Paulo está angustiado já. Respondesse muito bem. Aí o judeu não ficou contente, não. Ele queria pegar Jesus no contrapé. Aí ele perguntou: e quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: um homem que descia de Jerusalém a Jericó. Eu gosto de fazer parênteses, né? Eu sou chato mesmo, tá? Se você for interpretar a Bíblia, tem vários graus de interpretação. Mesmo que você pegar ao pé da letra, pegando ao pé da letra aqui, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quer dizer que Jerusalém fica em cima e Jericó fica embaixo? Não. Jerusalém era o lugar de grande população de religiosos. Jericó é um lugar de grande população de comerciantes.
Então esse homem que parece que era um religioso, tudo isso está escrito nessa simples frase que eu li, tá? Esse homem que parece que era um grande religioso, resolveu, eu vou cuidar de mim, eu vou fazer negócio, eu vou enriquecer. Ele desceu de Jerusalém para Jericó, tá? Olha que formidável essas parábolas que Jesus falou, tá? Como dá para ir interpretando, tá? Só que ele não tinha experiência, né? Ele se meteu num meio que não era propício para ele, ele caiu na mão de ladrões, despojaram e feriram ele, né? E deixaram ele semi-morto. Então, realmente, se eu resolver agora me tornar um bandido, eu primeiro preciso conhecer o mundo dos bandidos, eu preciso pertencer a uma quadrilha, porque se eu for lá de alegre, vai acontecer isso comigo aqui, tá? Eu vou cair na mão do pessoal e vou me dar mal, tá? É isso que está escrito aqui. Então esse cara foi encontrado semi-morto. Aconteceu que em seguida um sacerdote, descendo do mesmo caminho. Esse sacerdote também estava indo do religioso para o profano, tá? E passou adiante, mas ele continuou. Um levita, eu falei que o judeu era dividido em várias seitas, tá? Levita era um que, descendente de Levi, um que seguia as leis, era considerado entre os judeus, tá? Um levita passou também, veio naquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Cada um cuida do seu, eu tenho pressa, eu estou indo fazer comércio, não fizeram caridade, tá? Aproximou-se, mais um samaritano era o que o judeu menos respeitava, tá? A Samaria era uma coisa à parte, tá? O judeu não aprovava muito o pessoal que vivia na Samaria, não. Eles achavam que era um judeu de segunda categoria, tá? Então esse samaritano passou, chegando a um lugar onde jazia o homem, tendo visto, foi tocado de compaixão. Ele não precisava ter parado, o homem nem pediu, ele estava caído lá, desfalecido. Aproximou-se dele. Então, olha a caridade aí. Deitou-lhe óleo e vinho nas feridas, e as prensou. Depois, pondo o seu cavalo, levou uma esposaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem desse homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando eu regressar. Isso é caridade, tá, gente? Ele não precisava fazer isso. Ele podia ter continuado a vida dele, como os outros 2 fizeram. O sacerdote fez, o levita fez, mas ele tinha caridade. Então essa é a história que Jesus contou para exemplificar para o judeu lá, para o doutor da lei, quem é o teu próximo, tá? O teu próximo é aquele que mesmo sem precisar parar, interrompe a viagem e vem ver o que você está precisando, tá? Bom, aqui ele fala então que o levita é da tribo hebraica, o samaritano. Vamos lá. O que diz então os Espíritos sobre isso que nós lemos? Isso que nós lemos está na Bíblia. Foi lido trechos da Bíblia. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. O que tem a ver uma coisa com a outra? Aquele cara que mora no condomínio, anda de carro blindado, segurança está atrás, armado, ele está pouco se lixando se o que caiu está precisando dele ou não, tá? Então ele não é humilde. Vocês vão ver que em qualquer trecho do Evangelho que vocês forem ler, vai estar falando de humildade, tá? Caridade é quem é humilde, quem enxerga o outro, enxerga a necessidade do outro. Se eu não tiver humildade, jamais eu vou ser caridoso. Ele aponta essas 2 virtudes como 2 por quê? Egoísmo e orgulho. Não, caridade e humildade é o contrário do egoísmo e do orgulho, em todos os seus ensinos. Ele aponta essas 2 virtudes como as que conduzem o homem à eterna felicidade. Eu nunca mais vou ser infeliz enquanto eu estiver sendo caridoso, não. Aquilo vai ser uma eternidade para mim. O dia que eu deixar de ser caridoso, ser humilde, eu saio da eternidade, tá, gente? Então essa eternidade é relativa, tá? Enquanto eu me manter nesses ensinamentos de Jesus, com humildade, com atenção ao próximo, eu vou estar bem, tá?
Bem-aventurados os pobres de espírito. Quando fala aqui, a gente até fala assim, eles são pobres de espírito. Pobre de espírito não quer dizer que a pessoa não tem um espírito bom. Pelo contrário, é uma pessoa que tem um espírito tão bom que ela não é orgulhosa nem vaidosa. Ela se faz pobre de espírito, tá? Ela se faz humilde, tá? Mesmo ela tendo uma grandeza de espírito, ela se faz humilde, tá? Os humildes, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus é aqui dentro. Bem-aventurados que têm puro coração. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados que são misericordiosos. Amai ao vosso próximo como a vós mesmo. Fazeis os outros o que quereríeis que vos fizessem. Vamos dar mais uma paradinha aqui, porque aqui pega, tá? Normalmente, quando a gente lê esse trecho da Bíblia, a gente fala assim, fazer aos outros o que... Não fazer aos outros o que não queremos que faça para nós. Por quê? Porque isso é cômodo, isso é passivo, tá? Eu não faço para a Marilda o que eu quero que a Marilda faça para mim, mas eu também não faço nada. Agora aqui está falando o contrário. Eu fazer para o próximo o que eu queria que o próximo fizesse para mim. Aqui então tem uma atitude ativa, tá? Eu preciso ir fazer o que eu queria que ele fizesse para mim. Não é eu não faço o mal para ninguém. E o que você faz de bem? Eu cuido da minha, cada um cuida do seu. Não é caridade, tá, gente? Então, caridade é eu ir fazer para o outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Fazer aos outros, tá. Perdoai as suas ofensas. Bom, quem não perdoa... Quando eu perdoo uma ofensa, eu não estou fazendo favor nenhum para quem é perdoado, tá? Quem é perdoado, ele está tocando a vida dele, ele nem sabe se eu estou ofendido ou não. Quando eu perdoo, eu me liberto de um sentimento que está fazendo muito mal para mim. Então, perdoar as ofensas é muito importante. Praticar o bem sem ostentação. Também não adianta eu ficar pondo na Gazeta de Limeira uma série de fotografia, uma página de fotografia de eu dando esmola para pobre, tá, gente? A gente vê muito isso, tá? Não adianta, você já teve a tua recompensa no jornal Gazeta de Limeira. Você não tem nada para receber aqui não, tá? Você já recebeu lá, pô. Você já ficou famoso lá. Não adianta, tá? Perdoar as ofensas, humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o de que dá. Ele próprio o exemplo. E do que dá ele próprio o exemplo. Jesus dá o exemplo, tá? Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente entre todos em termos explícitos, com a condição absoluta de felicidade futura. Tem mais um tanto aqui, mas eu vou correr que estamos no horário. No quadro que traçou do juízo final, está lembrando aí de novo agora um monte de coisa que a gente ouve falar no meio espírita. O meio espírita fala de um planeta chupão. Parece que vai vir um mundo aí, chupa e leva todo mundo embora. Balela, tá, gente? Não acreditem nisso, tá? O que vai acontecer? Eu vou encarnar, desencarnar, até eu acender minha luzinha, até eu ser caridoso, até eu prestar atenção no próximo, eu perdoar. Aí eu estou no gozo, eu estou no céu. Eu aprendi. Se eu ficar muito teimoso, o que eles falaram desse fim dos tempos aí, é que quando fez a arquitetura do planeta, esse planeta fez com uma arquitetura para ser de provas e expiações até um determinado momento. Depois esse planeta ia sofrer uma transformação e ia passar a ser um mundo de regeneração. Aqueles que continuarem orgulhosos, vaidosos, vão encarnar, desencarnar, não vai ter mudança nenhuma, eles vão passar a encarnar em outro mundo. Jesus foi bem claro quanto a isso. Há muitas moradas na casa do Pai. Tem moradas mais primitivas que a nossa, tem moradas de provas e expiações além da nossa, e tem moradas de
regeneração, que é o que a Terra está se transformando, tá? Então é isso aqui que ele está falando aí, tá? Incapaz de compreender a questão puramente espirituais. Tinha ele de apresentar... Bom, ele tinha que usar uma imagem mais chocante, então ele falava realmente de fim dos tempos, tá? Era a forma que o povo compreendia. Para melhor aprender o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes, quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação das suas palavras. Então ele sabia que o povo daquela época não estava entendendo o que ele estava falando. Então ele sabia que no porvir é justamente o tempo que nós estamos vivendo, tá? A ciência se desenvolveu de tal modo que hoje a gente consegue pôr uma lógica nisso tudo que Jesus falou. E como ele foi genial pondo isso em forma de parábola, as historinhas das parábolas vieram até nós sem modificações. Então dá para a gente interpretar agora o que Moisés falou lá na história do Adão, da Eva, da serpente, da árvore da sabedoria, e Jesus nas histórias do semeador, do figueira, e todas essas histórias aí, elas se preservaram, estão aqui com a gente. Agora, com a ajuda do Espiritismo, dá para entender melhor, tá? Ao lado da parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.